Olá, descendentes de Picaia, que é o professor José Lucas, senhor do canal Bioprimal, para um momento de conversa. Primeiro, gostaria de falar sobre o projeto Amazônia de Pé, que eu já até comentei no meu outro canal Bioprimal Livre, onde eu vou fazer 2 episódios só sobre este projeto de lei. Procura aí, não sabe mais informações sobre este assunto, e é uma chance que a gente tem aí de proteger a floresta amazônica. Segunda coisa que eu tenho para falar para vocês hoje é isso aqui, ó. A minha participação no Universidade da Vida. É um programa do meu xará José, né? No caso ele é o José do canal Cripto Suíça. E acabou que eu fiz uma entrevista ali. Só que eu não consegui fazer esse anúncio antes do fim da monetização do episódio. Então, para constar, se você quiser dar uma ajudinha aqui nesse vídeo específico, vocês vão nele e vão ajudar com gift. Ah, mas e aí ajuda no impulsionamento? Ajuda. Então, por exemplo, você vem cá, escolhe uma quantidade de gift, vamos colocar aqui 5, recompensa. Esse gift vai ajudar a impulsionar os outros vídeos dele também, entendeu? Então, vamos agora voltar e continuar a nossa conversa. Já deu para notar que eu vou falar um pouco de política hoje. Então, se você é uma pessoa que não gosta de política, não é para você esse vídeo, né? Bem, eu vou mostrar aqui algumas opções de candidatos que eu acho interessantes, já que eu sou um ecofuturista, defendo o meio ambiente. Então, vamos começar aqui com o biólogo Henrique. O biólogo Henrique, ele é muito conhecido porque ele fez vários vídeos sobre a biologia das cobras, né? Ele ficou muito grande lá no YouTube. No caso, ele está concorrendo a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, se você é uma pessoa que me assiste do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, qualquer cidade do Rio de Janeiro, você pode votar nele, tá bom? Então, essa é a minha indicação para a galera que mora no Rio. Para a galera aqui de Minas, para deputado federal, eu vou indicar aqui o Rogério Corrêa, porque ele fez um ótimo trabalho defendendo a educação, né? E ele tem uma história política muito longa, né? Já trabalhou com Itamar e com vários outros políticos, né? Agora vamos ver um outro, peraí. Agora, se você é de São Paulo, aí deputado federal, Marina Silva, não pode ser outro, né? Claro que isso aqui são só algumas sugestões. Como eu sou um ecofuturista, eu vou puxar mais para sustentabilidade, né? Como eu sou professor, eu vou puxar mais para a educação, né? E agora vamos para os deputados estaduais de Minas Gerais, né? Se você for da região, vota pelo sentido da região, então no caso aqui região central de Minas, né? Eu sugeriria o Danilo Guimarães, mas e se me perguntar, quais são as propostas dele? As propostas que eu tenho acompanhei mais foi na época que ele tentou prefeitura de Curvelo. Eu acho as propostas dele interessantes como naquela iniciativa. Então, por isso eu acho ele interessante como indicação para deputado estadual. Mas não é só isso aqui não, tem mais. Essa Lohana França, eu nem conheci ela não. Conheci ela naquele vídeo viral lá dela, detonando aquele que não pode ser pronunciado, né? Eu gostei dela porque ela fala da educação de uma forma muito realista. Então, quando ela fala sobre educação, ela mostra que ela está realmente inteirada no que está acontecendo. Então, aí, essa aqui é 23.500, né? E o Danilo é 18.555. Lembrando que você só pode votar para um deputado, tá? Então aqui são só algumas opções, para não falar que eu estou fazendo voto para ninguém. Esses dois aqui de cima não faz nenhum, não tem problema, né? Que é o biólogo Henrique e a Marina, porque nem são do meu estado. Rogério Corrêa, porque sinceramente eu não consegui achar outro no meu estado para merecer meu voto assim como deputado federal. Ou então por algum motivo eu esqueci de colocar nessa lista algum outro. Então, continuando aqui na lista de deputados estaduais que eu considero bons nomes, tem aqui também a Beatriz Cerqueira. No caso, ela fez um ótimo trabalho defendendo a educação na Assembleia Legislativa.
tá? O número dela aqui é 13123. Realmente ela fez um trabalho assim, muito, mas muito bom em defender a educação lá na Assembleia Legislativa. Política com muita articulação, então é um nome forte aí para manter a Assembleia Legislativa num rumo mais, digamos assim, sincronizado com o povo. Professor Cleiton também fez um ótimo trabalho, né? Tanto na CPI da CEMIG, quanto também no quesito de defender a educação, fez um ótimo trabalho, então não tem muito o que reclamar dele não. Esses vem, né? É tudo é Partido Verde, é Partido PT, o Rede de Sustentabilidade, né? A galera assim que como diz, ou melhor, vou reformular. Todo partido tem bons nomes. Agora cabe a gente escolher quais os nomes que a gente quer colocar lá. Então, para evitar que o partido tenha tal poder, é importante que a gente não vote tanto na legenda, e sim em candidatos para que eles consigam atingir o coeficiente eleitoral e assim se torne uma opção praticamente obrigatória para o partido, né? Então, estou dando várias opções aqui no sentido de que seriam bons na nossa visão ecofuturista do mundo, né? Minha visão ecofuturista do mundo, né? E agora, voltamos aqui para São Paulo, né? Esses 4 aqui que eu indiquei, que é o Danilo, a Lohane, a Beatriz e o professor Cleiton, são de Minas Gerais. O meu voto está com um dos 4. Eu não vou falar qual porque, literalmente, eu não vou fazer campanha para ninguém aqui. E eu quero abrir horizontes. Então, sei lá, se você é resistente ao PT, eu te dei outras 3 opções, ó. Se você não é contra o PT, e no caso, você é assim, simpatizante do PT, te dá a opção do PT. Agora, se você não é dessa galera que quer um futuro promissor, aí eu sinto muito. Pode reclamar aí, e se você for mal educado, eu vou excluir o seu comentário, viu? Vamos lá. E agora, lá no estado de São Paulo, deputado estadual. Lembrando, o deputado estadual ele pode receber voto dentro do estado. Esse que é o Ed Antonini, né? No meu canal aqui ele já fez algumas participações. No caso, eu fiz uma participação lá e eu exibi ele aqui, né? Então, ele já tem uma vivência muito grande de educação, gestão, entende de tecnologia. E o bom é que ele tem um site aqui ótimo para você entender as propostas dele. Bem, esse aqui está dispensa apresentações, mas vão lá, dão um pulo no site dele que tem bastante material bom. E ele é a blogueirinha do TikTok, então tem muito material ali para você conhecer a índole, né? Ou pelo menos o que ele consegue expor ali na internet. E de fato você consegue conversar com ele nos grupos que ele pôs aí para a gente que é o povo, né? Continuando, no caso aqui, uma outra opção que tem no estado de São Paulo é a Marina Elô, que é justamente também uma indicação do Ed, para quem não quer votar nele, né? Óbvio que ele prefere que votem nele. Mas isso que tá. Às vezes você vai ter que procurar um candidato que esteja mais alinhado com os seus interesses, como por exemplo aqui no meu caso, eu falei, eu vou votar num candidato que seja mais pró-educação ou mais pró-meio ambiente. E eu não vou fugir dessa minha ideia. A gente tem que parar de achar que, porque o cara é do candidato do partido tal ou do partido acolá, tal, eu não voto nele. Às vezes, se colocar um candidato bom de um partido ruim, isso melhora o partido, porque você mexe com a estrutura interna de poder do próprio partido. Então, nós temos que nos concentrar em colocar gente boa no legislativo e a gente tem que partir o nosso voto do ponto do legislativo, não do executivo, como todo mundo faz. Agora, por favor, né? Se você vai votar em um candidato X para presidente, você tem que votar um governador alinhado com esse presidente. Então, ali você tem um peso a mais. Não dá só para ir pro lado da simpatia ou quando eu falo simpatia eu quero dizer assim da qual a palavra, gente? Eu falei essa palavra um monte de vezes, sincronia com seus ideais, né? Para Senado, aqui em Minas Gerais, confesso que tem poucos candidatos, não são candidatos assim tão expressivos,
Tem essa Vanessa Portugal, né, professora também. Eu coloquei ela como segunda opção, caso aconteça alguma coisa. Ah, não, esse aqui é o governador, gente, desculpa. Para governador, tem essa Vanessa Portugal, continua ali segunda opção. Esse Romeu aqui é horrível, mente demais, não dá para votar nele não. E não é só isso também não, odeia servidor público, no projeto de governo dele tá lá, privatizar tudo. É só ler lá que vocês vão ver que tá lá, projeto Somar, é privatização de escola aquilo ali, traduzindo em bom português. Essa Renata Regina PCB, Marcos Pestana PSDB, Miguel Correia do PDT, Lourdes Francisco do PCO, Lorene Figueiredo do PSOL, Indira Xavier do PUP, Paulo Tristão do PMB, Carlos Viana, que é o candidato lá daquele que não pode ser pronunciado, tá até escrito aí, ó, a proximidade com o Jair Bolsonaro. Então você que é aí fã do Bolsonaro, você tem que votar no Carlos Viana, não é no Zema não. Se você tá pensando em votar no Zema, tá votando contra o seu interesse. E aqui o meu candidato mesmo, que é o Alexandre Calil. Gostei do trabalho dele na pandemia. Ele seguiu a ciência. Ele foi um candidato que... É o tipo da coisa, cara. Eu não preciso nem pesquisar muito do candidato. Só de não saber que tem o anti-ciência e os pró-ciência, é óbvio que eu vou votar no pró-ciência. Tô nem aí se você aí acredita em terra plana, essas coisas, problema seu. Eu não vou votar em gente que é maluca aí, que fica, sabe, brincando com a vida da gente, não. Esse aqui mostrou resultado, mostrou muito resultado e muito resultado positivo, né? Quando ele estava ali prefeito de BH. Se ele não tivesse contido o vírus lá em BH, a situação de Minas Gerais estaria muito parecida com a do Rio de Janeiro, teria morrido muito mais gente. Porque aí o vírus ele sairia da capital para as periferias e ele conseguiu conter o problema lá. Então, basicamente, o trabalho que ele fez quase sozinho ali, que segurou o vírus aqui em Minas Gerais. E a galera não reconhece isso, né? O triste é isso, né? Aí, quando alguém fala assim que matou pouco na Covid, não é que a pessoa queria mais morte, é só que o povo não entendeu o que aconteceu. E teve gente que perdeu o familiar, que teve gente que ficou doente, tem gente que está se tratando até hoje. E continua aí acreditando nessa galera aí do mal que fica aí pregando essas mentiras contra a ciência, contra a vacina, né? Então aqui é meu candidato, tem jeito não. Esse aqui eu tenho que anunciar a voto mesmo, não tem jeito, é o Alexandre Calil. Os demais, como eu falei, só tem ali uma segunda opção e pronto, né? Mas acho que em uma semana aqui ninguém vai morrer não, né? Tomara que não. Então vamos lá. Agora, esse aqui são quem? Os candidatos a senador. É o que tá faltando, né? No caso, eu vou votar no Alexandre Silveira por um motivo muito simples. Para senador, eu achei os nomes todos muito fracos. Mas aí então eu usei outro critério de avaliação. Não foi nem tanto obras políticas, nem tanto. O alinhamento, né? Como eu imagino que a galera que vai vencer lá no topo seria o Lula e eventualmente o Calil, tomara que no primeiro turno, acho que quase impossível, mas pelo menos no segundo turno, quem sabe, se você ter um candidato alinhado com, inclusive são todos do mesmo partido, isso ajuda no sentido de construir uma governabilidade, entendeu? Por isso que eu falo, a gente tem que partir do legislativo e não do executivo na hora que a gente for escolher os candidatos. Poderia colocar um outro aqui? Poderia, porque acontece o seguinte, por exemplo, como eu sou um ecofuturista, os candidatos ecofuturistas são o quê? Aqueles que pensam no futuro, aqueles que querem um Brasil mais sustentável, aqueles que acreditam num estado de bem-estar social. Então, meio que essas pessoas não vão se pôr contra essas ideias boas para um equilíbrio geral da sociedade, né? Então, aí não teria problema, porque entendeu? O candidato em si ele é alinhado com aquele projeto que eu acredito que eu gostaria que acontecesse. Então aí depende o partido. Mas aqui no caso, como no Senado eu não achei tantos os nomes assim pontualmente ligados àquilo que eu acho interessante, eu vou fazer esse voto mais de estratégia de governabilidade, né? Claro que eu tô torcendo que o Romeu perca, né? Nem que seja no segundo turno. Aí tem Bruno Miranda do PDT. Até escutei um pouco
das propostas dele. Eu achei ele um pouco contraditório, mas não conheço o suficiente do candidato para falar muito dele. O Alexandre Silveira, ele tem mais uma vantagem. Ele se mostrou muito coerente com as falas dele. Isso eu gosto, né? Então, é um ponto positivo para ele. O Cleitinho, né? Ele é meio, tipo assim, ele fala umas coisas, depois vota outras. Eu não sei, eu tenho um pé atrás com ele. Não sei não. De Lênis Marques, eu sinceramente não conheço o suficiente. Irani Gomes também não. Marcelo Aro. Marcelo Aro é um personagem muito contraditório, né? Ele fala que é a favor da acessibilidade, não sei o que, mas tá com um cara que literalmente um dos projetos dele é deixar que os tutores desses meninos em situações especiais sejam pessoas que nem sejam formadas. Então, sei lá, sabe? Você fala assim, ah não, eu sou a favor do deficiente, mas lá na escola não, lá na escola ele tem que sofrer. O professor tem que dar conta ali e ele não tem que ter apoio. Uai, mas isso não faz sentido. Por isso que eu nem considero ele, é carta fora do baralho, né? Naomi Almeida, PCO, Pastor Altamiro do PTB, Sara Azevedo do PSOL. Talvez eu colocaria a Sara Azevedo como uma segunda opção, né? Mas eu acho que, sei lá, há uma semana, acho que ninguém vai morrer, não. Espero que não. Ixi, quando morre, assim, um candidato muito perto da eleição, é muito ruim. Isso acaba embaralhando, mas confundindo muito o público. A galera, em vez de pegar e escolher um candidato e votar com uma convicção de uma ideia, ou com digamos assim, uma clareza do tipo de conceito de governo que a pessoa quer, não. Acontece um negócio desses, as pessoas ficam tudo, aí agora, quem eu vou votar? Ah, vou votar por pena. É um voto que não faz sentido. Sei lá, você votar por simpatia faz mais sentido que você votar por pena, né? Porque senão, o cara pode armar alguma coisa por si mesmo e depois falar, aí, tá vendo, ó, vota em mim, eu sou coitadinho, né? Uma possibilidade. Eu não tô falando que isso sempre aconteça, né? Eventualmente, normalmente o que acontece com o Brasil do jeito que está violento hoje é acontecer incidentes reais, né? A tendência no Brasil foi, desde a última eleição, são incidentes reais de violência política, né? Às vezes pode ser só um louco mesmo, que as pessoas também gostam de fantasiar, não. Eles são pessoas do público, do povo. Então, quando se expõe ao povo, você corre alguns riscos, porque não dá para deixar todo mundo no mesmo nível de consciência e responsabilidade. Então, eventualmente, se você é uma pessoa pública, você está sujeito, sim, a sofrer algum atentado público, né? Então, é um negócio relativamente, assim, bem, sei lá. Você que vai tentar política no futuro, você tem que estar com a cabeça bem equilibrada, porque o Brasil guinou para um lado violento que eu, na minha vida inteira, nunca vi, não. Nunca vi isso, não. Então, continuando aqui. Quem são os candidatos à presidência da República, né? Isso aqui todo mundo já sabe, né? Temos aqui o Ciro, né? O Ciro, eu ia até votar nele no começo da eleição. Só que depois que ele deu aquela entrevista pro Greg, não vai rolar. Porque se a ideia era mostrar que ele não era tão autoritário, como é que ele trata o Greg daquele jeito na entrevista? Sabe? O cara tava super de boa, né? E foi ex-eleitor. Então, o meu problema com o Ciro tem mais a ver com uma postura que eu acho incongruente com um candidato que ele se propõe ser. Então, ele tem umas ideias boas, tem umas propostas interessantes, apesar que tem algumas propostas que eu acho interessantes que eu acho que ele não conseguiria executar. Mas até então, a gente já viu coisas piores acontecendo com gente que propôs coisas horríveis e aconteceram, né? Então, o Ciro, para mim, por hora, é carta fora do baralho. Emael, esse aqui é um personagem folclórico quase. Ele sempre candidatou a presidente desde o começo, desde a Constituição de 88, tá lá candidatando, tentando pegar a presidência, né? Mas acho que esse aí... Felipe Dávila do Novo... Não, simplesmente não, gente. Não, esse é pior que o Inominável, na minha concepção de mundo.
né? Ele é o tipo da coisa, ele fica falando dos feitos do Romeu, mas tipo assim, os feitos do Romeu é tudo contra serviço público, falta de transparência. Uai, me explica aí como é que tá sendo a gestão do Fundeb. Uai, e a CPI da CEMIG, hein? Explica aí, por que pode colocar a gente de uma pasta lá e dar um carguinho para essa pessoa aqui? Tomar lá da cá? Não, mas como assim? Você não é contra tomar lá da cá? Mas seu candidato fez algo parecido, sabe? E tem um orçamento ali que a gente não sabe como é que funciona. Tem dinheiro da educação parada que não quer ser aplicado no salário do servidor. Sabe? Então, tipo assim, não dá não. Eu sei estudar um pouquinho mais a história dele, tem coisas bizarras, não rola mesmo. Bolsonaro, inominável, eu não posso votar num cara que ajudou a não controlar esse vírus da Covid e pior, ainda ajudou a causar um ecocídio no Pantanal. Então não tem como eu votar num sujeito desse, nem a pau. Votem qualquer um, menos aquele cara do Novo, para tirar esse sujeito. Aí Leonardo Péricles, será que ele é parente do cantor Péricles? Não sei. Não conheço o suficiente dele. Ixi, peraí, volta aqui. Não conheço o suficiente dele. O Lula, do PT, né? É um forte candidato ao qual eu votaria, mas por questão de eliminar o inominável. Esse cara aqui eu não votaria nele. No debate lá, ele já vi que não rola mesmo, porque tipo assim, para você governar um país, você tem que ter um pensamento mais macro e não um pensamento micro. E esse cara tem um pensamento muito micro. Não, a gente tem que pensar o país como uma coisa só. Não como, pautinha ali, pautinha aqui. Se o cara só fala de pauta de costume, pelo amor de Deus, gente. Simone Tebet, eu gostei da atuação dela na CPI. Tudo bem que na questão ambiental, não votaria nela pela questão ambiental, não. Mas pela questão do trabalho que ela fez na CPI, ela fez um bom trabalho na CPI, sim. Ela é que descobriu o tal esquema lá do $1 por vacina, né? Então, é só você assistir a CPI, se você tiver tempo, né? Sofia Mazzano, também não conheço o suficiente dela. Soraya Tronic, ela fez um bom trabalho na CPI também, sabe? Mas eu não votaria nela, não. Eu não acho as propostas dela tão boas assim, não. Vera Lúcia, do PSTU. Essa Vera Lúcia, deixa eu escutar algumas propostas dela. Essa galera do PSTU, eles têm umas ideias interessantes, eles também têm umas ideias meio esquisitas. Eu gostei de algumas ideias dela, mas por hora eu vou votar no cara ali dos 9 dedos. Eu não tenho problema com isso não, tá? No sentido de que o governo do Lula foi um governo normal. Dentro daquilo que a gente viu, se você pegar a referência do governo atual, o governo do Lula foi um governo normal. Normal para bom, né? E assim, o primeiro mandato dele foi acima da média. O primeiro mandato dele fez um governo muito bom no primeiro mandato dele. Foi um governo mais equilibrado, ele ouviu muitos setores, foi um governo de muito diálogo. Então, se eu valer até uma melhora na questão da Amazônia. No segundo mandato ele começou a desandar, né? Aí algumas bombas explodiram na mão da Dilma, aí veio o Temer que terminou de destruir um bocado de coisa, e aí agora nós estamos nessa coisa pavorosa que é o governo atual, né? Então, no caso aqui para presidente, eu votaria no Lula mesmo, não tem muito o que fazer, não. Mas, tipo, tirando ali o atual presidente, não te julgo se você votar em outros candidatos, não, tá? Fica à vontade, isso aqui não é uma cagação de regras, é um pouco minha opinião, tá bom? É meu canal pessoal, então tenha em mente isso. Respeita aí o seu voto e tudo mais, eu não vou ser esse chato, radical dos 3 lados aí, que fala, não, você tem que votar no cara, não, você vota em quem você quiser. Eu te dei aqui algumas opções de deputado estadual se você for de Minas. Eu dei opções mais fechadas aqui, uma para o Rio, uma para São Paulo, de deputado federal, e 2 de São Paulo para deputado estadual, né? Eu confesso que o Ed Antonini seria o meu voto mais óbvio, pelo motivo de já conversar muito e conhecer bastante do trabalho do cara, né? É só ir no TikTok dele, não tem mistério não, Ed Antonini. E os demais aqui,
Eu, apesar de eu não ter anunciado meu voto, né, o Danilo, Lohane, Beatriz e professor Cleiton, vocês podem ter certeza, meu voto tá em um deles, tá? E é isso, minha gente. Deixa aí seu comentário. Lembrando, se você não for educado, se for cagado de regras, se for esses hashtag Bolsonaro 2022, vou apagar tudo. Faça no mínimo um comentário respeitoso e inteligente. Viu? No mais, obrigado a vocês que me acompanharam. Até uma próxima e fui.